Estamos ministrando a carta de Tiago. Semana passada nós ouvimos sobre a verdadeira religião. Se existe uma religião verdadeira, as outras não são verdadeiras. Hoje em dia, o nosso mundo, ele prega aceitação de tudo, da maneira que cada um quer, como pensa. Mas nós, povo cristão, nós temos a verdade que Jesus disse: eu sou a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra é a verdade. E se há uma verdade, as demais coisas deixam de ser verdadeiras, ou seja, são mentiras. Assim como nós vimos sobre a verdadeira religião, nós vamos ver hoje sobre a verdadeira fé. Se perguntarmos por aí, você tem fé? A maior parte das pessoas dizem sim, eu tenho fé. Mas muitos nem sabem o que é fé. Alguns usam o achar como sendo fé. Eu creio, eu tenho fé que amanhã vai chover. Ou seja, eu espero que amanhã chova, eu acho que amanhã vai chover. A fé verdadeira é aquela que nós estamos convictos de que, mesmo sem ver, nós sabemos, temos a certeza de que vai acontecer. E aqui então Tiago ele vai falar sobre a fé verdadeira e a outra fé. Nós precisamos entender que esta carta é uma carta prática. Nos ensina a vida do cristão. Aqui nós lemos sobre a língua, o poder da língua, a língua como sendo nossa maior inimiga, aquele que controla a língua, controla tudo. E nós vemos aqui sobre esta fé, e nós vamos meditar sobre essa fé, e a fé morta, ela é inútil. Então a primeira coisa que eu quero perguntar para você: sua fé é só de palavras ou é uma fé viva? É uma fé que se vê nas atitudes? É uma fé transformadora? E a primeira coisa, o primeiro ponto da nossa mensagem é: fé sem obras não tem valor. A pessoa pode falar: eu tenho muita fé, né? Mas se não tiver obras, não tem valor nenhum. Se não tiver uma prática, um trabalho, um serviço, uma operância, ela não tem valor nenhum. Isso é muito sério. Declarar fé sem demonstrar é como você fazer uma promessa e não cumprir. Você promete, mas você não cumpre. Eu tenho fé, mas eu não pratico a minha fé. Essa fé não se transforma em ações, é uma fé inútil. Para Deus não vale nada. É a mesma coisa de uma pessoa chegar para você e falar: olha, eu estava com uma doença terrível, e agora eu tenho o remédio que cura essa doença. Você fala: olha que legal. E você toma de que maneira? Ela fala: não, eu não tomo. Mas o que adianta? Você vai ser curado ao olhar para aquele frasco? Não vale nada. Então a fé, ela precisa se transformar em atitudes, em ações. Não basta dizer: eu creio em Deus. É preciso viver essa fé. É preciso mostrar através de atitudes que esta fé te levou ao arrependimento, te levou a uma mudança completa no seu viver. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é: fé sem obras não ajuda o próximo. Mas o que tem a fé a ver com o próximo? Olha ali o verso 15 e o verso 16. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano. Então você está ali na igreja, ou você conhece alguém e essa pessoa está passando por lutas, por dificuldades, não tem o que comer, está necessitado, está mal vestido,
E verso 16: e qualquer dentre vós que lhes disser, vai em paz, irmão. Ô irmão, paz do Senhor, vai em paz, vai lá se aquecer, vai lá se fartar, coma bastante, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Isso é prático, irmão. A fé, ela é prática. A pessoa está ali falando para você: olha, eu não tenho tal, o que eu vou fazer? Muitos, por serem tão espirituais, também aqui, irmão, eu vou orar para você. Devemos orar sim. Eu lembro-me da história, que para mim é um dos maiores dentro de missões. Um rapaz que ele teve o chamado, deixou a casa, foi morar num bairro para aprender a viver por fé. E o ministério dele, o chamado dele para a China, muito conhecido, está escrito em livros, tem filmes. E ele então resolveu que ele não ia cobrar o patrão dele, ele ia orar e depender somente de Deus. E conta a história dele que um domingo, depois de sair de um culto à noite, ele estava indo para casa e ele tinha somente uma moeda para passar no final do mês. O patrão havia esquecido de pagá-lo e ele tinha um pratinho com a comidinha dele ali, o mingauzinho dele. E estava retornando, indo para casa, ele recebeu um pedido de ajuda. Ele foi até uma casa, um quartinho lá, miséria, e o marido, o homem ali acamado, e ele falou: vamos orar. Ajoelhou do lado da cama e ele começou a pensar: mas são de outra igreja, por que não pede lá para os padres tal? Mas ele falou: bom, vamos orar. E quando ele começou a orar, ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo para ele: hipócrita, o que essa família precisa, você tem aí no seu bolso. Era a quantia que ele tinha para viver o resto do mês. Ele parou de orar, pegou aquele dinheiro, entregou ali para a família e foi embora. Chegou na casa dele, pegou o pratinho, o mingauzinho que ele tinha, e ele pensou assim: vou comer só a metade, para deixar pelo menos no dia da manhã, estou indo garantido a outra metade. No outro dia, era um sábado, e alguém enfiou por baixo da porta, aquela casinha dele bem simplesinha, uma carta. E nessa carta, não deu para ele ler, estava borrado quem havia mandado. E ali havia uma importância, uma luva e uma importância 400 vezes mais aquilo que ele tinha dado. Queridos, se a fé que a gente professa ter em Jesus não alcançar o necessitado do nosso lado, essa fé é morta. Ela não tem valor nenhum. Então aqui é bem claro: o irmão está ali passando frio, passando necessidade, passando fome. Um pregador conhecido no Brasil me conta a história que um senhor, dentro de uma igreja local, depois do culto, foi conversar com o irmão. E chegou ali para o irmão e contou as suas necessidades, não desses salafrários que a gente vê por aí, mas uma pessoa honesta, que estava passando por dificuldade. E no outro dia iam cortar a eletricidade. E o irmão espiritual orou pedindo, né? No nosso caso aqui, isso foi no Rio de Janeiro. No nosso caso aqui seria mais ou menos uma oração assim: Senhor Deus, faz com que os homens da Copel não enxerguem amanhã, passem pela casa dele, sendo que aquele homem tinha condições para ajudar. Queridos, a fé verdadeira, ela olha o necessitado, ela vê ali uma possibilidade dela se tornar como o bom samaritano.
como o Senhor Jesus, acolhendo, como é o caso de acolher os refugiados, poder suprir a necessidade, poder dar alguma coisinha para alguém. Tem um lugar onde nós distribuímos o pão, e tem um menininho, o pai está preso, a mãe morreu na Covid, é criado pela avó e pela tia. Esse menininho vem e me abraça, e ele pergunta para mim assim: tio, tem um docinho? Sabe, dá um docinho. Coisa aqui para nós, amados. Eu estava numa papelaria, ali no Jardim Paulista, e tem uma mãe com um menininho, e o menininho querendo um pirulito. E a mãe, não. Eu já passei por isso. Quem aqui já passou por necessidade dentro de casa sabe o que é? Um pirulito. Não é? E eu fiquei constrangido, eu falei para aquela senhora, por favor, eu posso dar? A mãe ficou meio assim, se o senhor quiser. Ela queria um pirulito. Eu conto que uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida, como ser humano, principalmente como crente em Jesus. A gente morava ali nas Mercedes, e tinha uma panificadora, e eu com o Daniel era bem pequenininho, fomos comprar pão, o dono ali chamava João, a gente fica conhecendo todo mundo, né, do comércio, aquela fila, e eu ali na fila, você pede, depois você entra na fila para pagar, e eu estava ali naquela fila, e o menininho, esses menininhos de rua, tio, dá, chega lá. Aí ele foi para lá. Aí chegou a minha vez ali e tal, você pede e depois você vai pagar. Aí o Daniel com fandangos na mão. Filho, quem que te deu? O menininho. Ele tinha ganho e tinha dado para o meu filho. Vergonha para mim. Quantas vezes Deus coloca pessoas para que a gente seja abençoado? Porque quando a gente dá, o princípio da Bíblia a gente é mais abençoado. Aleluia. E a gente fica pensando na gente. Nós estamos fazendo regime porque estamos muito gordos, perde comida em casa. Quantas pessoas estão passando necessidades e nós não vemos? Escolhemos a roupa, não sabemos qual roupa colocar. Tem roupa lá que a gente nunca usa, mas não, está lá no guarda-roupa. E tem pessoas que não têm o que vestir. Eu lembro que, alguns anos atrás, lá na comunidade de Curitiba, tinha 2 irmãos, esses de rua, e a gente conversando, e eles, aquela coisa, droga, não sei o que tem, eu levei-os lá para dentro, banho e roupa. A antiga diretoria da igreja se reuniu para me proibir de trazer essas pessoas para dentro. Eu falei, se a gente, igreja, fechar as portas para essas pessoas, quem que vai abrir? Essas pessoas estão no coração de Deus. Nós lemos aqui na nossa leitura do nosso dia de hoje, Deus, Ele fez escolha pelos pobres. E Ele quer, através da nossa fé, abençoar. Se você ainda não falou com a Lídia, fale ainda hoje, olha, eu quero dar uma cesta básica, eu não tenho dinheiro para pagar uma cesta básica, paga um pouquinho, que você pode. Isso é fé, e a fé então sem obras, ela não ajuda o próximo, ela não tem compaixão. A fé em Cristo nos move a repartir, a socorrer, a amar o próximo, mostrando o amor de Deus ao mundo. Em terceiro e último lugar, fé sem obra é morta. Verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, é bom, no original, trabalho, por si só está morta. Irmão, você sabe que um grande homem de Deus, usado por Deus para fazer a reforma da igreja, ele chegou a tirar esse livro, rasgar fora da Bíblia dele, por causa desse versículo aqui.
Porque a revelação que Deus tinha dado para ele é ali em Romanos. E eu entendo o coração desse homem. E há uma maneira de compreendermos o Evangelho na sua totalidade. A salvação vem pela fé e não por obras. Essa foi a pregação maior de Lutero. O que nós entendemos hoje? Uma pessoa que não tem Jesus, ela pode fazer as maiores obras do mundo, não vai salvá-la. Não serve para nada. Agora, uma pessoa, uma vez salva pela fé, ela vai ter que ter boas obras. Então, sem Jesus no coração, tudo aquilo que eu faço, até movido de compaixão, etc, não vai redundar na minha salvação. Mas uma vez que eu sou salvo, eu tenho que evidenciar as obras. E todos nós podemos. É só o milionário que pode. Não. Deus sempre nos dá mais para a gente repartir com os outros. Então a fé, ela é morta se não tiver operosidade, ação, manifestação de amor. O verso 18 diz: mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, eu com obras te mostrarei a minha fé. Deu para entender? A pessoa chega e fala: não, eu tenho fé. Você fala assim: cadê a obra? A obra eu não tenho. Aí a outra pessoa fala assim: eu tenho obras, e através dessas obras eu vou mostrar a minha fé. Queridos, a fé é a arma que Deus deixou para nós. Para quê? Em primeiro lugar, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos fazer culto, nós podemos cantar, nós podemos evangelizar, nós podemos pregar, nós podemos receber os refugiados, nós podemos ir para os indígenas, levar comida, mas sem a fé nós não agradamos a Deus. E Jesus, ele deixou claro ao perguntar: porventura encontrarei fé na terra quando voltar? Fica claro, amados, que quanto mais próximo estamos de Jesus, mais pessoas vão abandonar a fé. São poucas as pessoas que verdadeiramente vivem a fé. A preocupação, o medo, a incerteza, as pessoas se apegam às coisas materiais, se apegam às coisas desse mundo. Nós não somos deste mundo. Jesus, ele foi preparar-nos lugar. Nós somos aqui passageiros. Nós estamos aqui numa jornada, o rumo é o céu. Então, a fé sem obras, ela é morta. Seria mais ou menos um corpo de uma pessoa sem o espírito, sem vida. Irmãos, Tiago vai falar uma coisa aqui que tem que mexer com a gente. O verso 19: crê tu que Deus é um só? Uma pergunta. Você pergunta para a pessoa: você acredita em Deus? Acredito. Você crê? Aí ele fala assim: fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, tem medo. Até os demônios acreditam em Deus. Então eu falar que eu acredito em Deus, o que vai mostrar essa diferença de eu acreditar em Deus ou não? É a minha obra, é aquilo que eu faço, é como eu vivo. Queridos, poucos tempos atrás, nós que somos da terceira, quarta, quinta idade, a gente ouvia os pastores falando assim, do medo do mundo entrar na igreja. Lembram disso? Hoje o mundo já entrou na igreja. Hoje nós não diferenciamos mais um cristão do não cristão. É a mesma coisa, é o mesmo linguajar, é o mesmo vestir, é o mesmo fazer, é os mesmos sonhos, é o mesmo padrão, é o mesmo estilo de vida, os princípios que regem a vida, não modifica em nada.
Eu fiz propaganda e publicidade em Campinas, na PUC. E ali a gente encontra todo tipo de pessoas, né? Eu era dessa área nessa época. A gente sentava lá no fundo, pagando mensalidade cara para fumar maconha. E depois disso, quando Cristo Jesus me achou, quando o Espírito Santo me convence do pecado, eu estava fazendo uma viagem de Arujá, São Paulo, Campinas, eu ia para Montemor visitar meus pais. Encontrei uma colega de faculdade. E aí sentamos, como é que está? E tal, não sei o que tem e tal. Comecei a conversar e eu já comecei a pregar, a falar de Jesus, tal. Para o meu espanto, ela falou assim: Kiko, eu sou crente. Mas você ficou quando? Não, eu já era. Ela namorou o pior aluno da sala de aula. O testemunho dela era horrível. Eu falei assim: você nunca falou para mim de Jesus. Se a nossa fé não levar a amar o próximo, a pregar o Evangelho, porque o próximo, por mais bonzinho, a minha tia, minha vovozinha é tão boazinha, faz coisas tão boas, sem Jesus está condenado ao fogo do inferno. Eu preciso entender que o falar que crê até os demônios. Então, irmãos, nós somos como uma árvore frutífera. A diferença é o fruto, se vamos produzir ou não. Temos produzido fruto. Essa fé salvadora, essa fé operosa, não é apenas falar com a boca que acredita em Deus, mas é entregar-se totalmente a Jesus e permitir que o Espírito Santo produza em nós e através de nós frutos de mudança. Então, o que nós aprendemos aqui? Para concluir, a fé sem obras não tem nenhum valor para Deus. A fé sem obras não ajuda o próximo, e a fé sem obras é morta. Quando os discípulos, depois de Jesus falar que o perdão deve ser praticado inúmeras vezes, não apenas 7, os discípulos falaram para Jesus: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Queridos, eu não sei você, mas quanto mais eu tenho tempo com Deus, mais eu vejo o quão fracassado eu sou. Cada dia que passa eu vejo quanto mais eu preciso de Deus, o quanto mais pecador sujo eu sou. E se não for por Ele, a gente não sabe orar. O Espírito Santo é que nos convence. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente faz regrinhas para evangelizar e a gente se fecha, se prende nessas regrinhas. E a gente perdeu a experiência gostosa de viver o sobrenatural, a dependência total do Espírito Santo. A gente muitas vezes se tornou profissional religioso. Aprendi a pregar, aprendi a cantar, aprendi a fazer. Mas não funciona. É Deus em nós. É a ação de Jesus pelo Espírito Santo. Estávamos, para encerrar, com a missão OM, uma equipe no Rio de Janeiro, e saímos de 2 em 2 para evangelizar. E eu bati numa porta, saiu um rapaz forte com crucifixo. E a gente aprendia a fazer uma perguntinha, né, para evangelizar. Se você morrer agora, você sabe para onde você vai? E eu fiz essa pergunta e aquele carioca com aquele linguajar, né, ele disse: eu sei. Eu falei: será que é crente, mas com crucifixo? Né?
Eu falei, para onde? Ele falou, para o cemitério. Eu falei, está certo. Aí preguei, falei, não quero. E batia nas casas, né? Aquela coisa que você vai de porta em porta, etc. Nada. Eu sentei na sarjeta, não era batizado do Espírito Santo, não sabia nada da obra do Espírito Santo na vida do crente. E eu falei para Deus, não dá certo esse negócio. E as pessoas que discutem com a gente, elas ainda saem achando que elas que ganharam a discussão. Mas nós não fomos enviados para discutir, nós fomos enviados para ensinar, pregar o Evangelho do Reino. Aí eu falei para Deus, eu não sei o que fazer. Aí eu ouvi aquela voz, eu não sabia que era a voz do Espírito. Não que eu via, ninguém falava que o Espírito falava com a gente. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Atravessa a rua, aquela casa, uma senhorinha bem idosa, cuidando do jardim. Comecei a falar com ela. Ela começou a contar a situação da família. Começou a chorar. Aí eu falei de Jesus. Ela falou, eu preciso desse Jesus. Irmãos, essa fé que Deus coloca no nosso coração, se ela não for praticada, exercitada diariamente, ela vai morrer. E aí a gente vai falar para as pessoas, não, eu creio. Como é que nós estamos? Deus passando a máquina, não é? Do hospital celestial. E a gente tem as máquinas para fazer o exame do corpo, né? Lá no céu, vamos imaginar, né? É só coisa da minha cabeça. A máquina para medir a fé. 0 a 100. Né? Você faz o preparo. Vocês nem sabem os preparos que tem que fazer, né? Eu amanhã vou ter que ficar em jejum para fazer o exame. Então você faz todo o preparo. Qual é o nosso preparo? Jejum, oração, né? Leitura da palavra, a gente vai se preparar. E aí a gente vai passar na máquina. De 0 a 100. Quanto que você... E querido, é só uma coisinha na minha cabeça, porque nós não conseguimos nos analisar. A gente vai errar. Para mais ou para menos, a gente vai errar. Mas só para a gente pensar um pouquinho. A fé que eu digo, que eu afirmo, que eu proclamo ter, é uma fé viva ou é uma fé morta? É uma fé que acolhe, que abençoa, que divide, que reparte, que vai em busca do necessitado? Ou é uma fé que está querendo as bênçãos de Deus só para mim mesmo? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.